Alô, amigos do Brasil. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Essa história do goleiro Rocher no Internacional está mal contada. É preciso sair uma explicação dele próprio, ou do presidente, ou do diretor de futebol, mas alguém precisa falar. O Rocher estava lesionado em Porto Alegre, foi se apresentar à seleção uruguaia, estava em condições, viajou para a Copa do Mundo. Ficou todo esse período com a seleção uruguaia, parece que jogou lá um tempo de jogo, e aí volta para Porto Alegre, se apresenta no Internacional, na primeira movimentação do Inter, acusa lesão. Aí parece que ficou sabendo que o Matheus Cunha tinha sido contratado pelo Internacional junto ao Cruzeiro por empréstimo. Sarou de uma hora para outra, pode até jogar hoje. Então, que história é essa? No Inter, está lesionado. Na seleção uruguaia, pode jogar. É um negócio complicado isso daí. Precisa uma explicação. Alguém precisa falar. O Internacional volta a campo esta noite. Volta enfrentando o Cruzeiro de Belo Horizonte, que é uma das forças do campeonato. Começou muito mal, esteve na zona do rebaixamento. Está meio lá, meio cá. Mas tem no seu time um jogador admirável. Um jogador que todo time brasileiro gostaria de ter. Matheus Pereira. Até acho que o Carlo Ancelotti cometeu um grande erro em não levar o único meia de ligação do futebol brasileiro, que é o Matheus Pereira. Levou lá o Martinelli, improvisava o Matheus Cunha, mas o jogador poderia servir à seleção e dar uma outra feição no meio de campo canarinho, é esse aí. É o jogador que o Grêmio tem e que o Cruzeiro tem, e poderá ser hoje o grande diferencial da partida contra o Internacional. O Internacional que a gente não sabe a quantas andas. Não sei se o Internacional aproveitou os 38 dias de folga dado em função da parada para a Copa do Mundo. Se vai agora o time do Internacional se firmar hoje, é o teste. É o retorno do Internacional. O Grêmio já mostrou a que veio para o retorno. Perdeu para o Mirassol lá em Mirassol. Aliás, nunca ganhou do Mirassol. Agora é a vez do Internacional mostrar se aproveitou esse período de Copa do Mundo para ter um melhor rendimento no restante do campeonato. A realidade é que a dupla Grenal se encontra na mesma condição. Os dois correm perigo de rebaixamento. O Internacional perdeu o Borré, que graças a Deus foi embora, mas ficou com apenas um centroavante, que é o Alejandro, e tem mais o João Bezerra e o Fabrício Prado, que são jogadores jovens e que passam a ficar à disposição do Paulo Pesolano para servir ao time do Internacional. Hoje, então, é o teste. O teste para sabermos: o Internacional está na mesma condição que o Grêmio no campo? Ou o Internacional aproveitou o período da Copa do Mundo para encontrar a sua tática definitiva, o seu time definitivo? Aqui você deixa o hoje e entra em um mundo de... Pesolano. Matheus Cunha ainda não pode jogar porque foi emprestado exatamente pelo Cruzeiro. Matheus Cunha teve uma ótima passagem pelo Flamengo, segundo o soldado, que trabalhou com ele lá no Flamengo. De 23 a 2025, o Matheus Cunha foi goleiro do Flamengo e teve uma passagem muito boa pelo rubro-negro. Agora, já que não foi aproveitado mais pelo Cruzeiro, foi cedido ao Internacional. Amigos meus de Belo Horizonte, que trabalham na imprensa, dizem que Matheus Cunha é um goleiro muito fraco, que falha em todos os jogos. Em 13 tomou 12 gols. Então, está aí, né? Mais uma contratação do Internacional que fica para julgamento. À disposição do Paulo Pesolano, já o zagueiro Maripan, que veio para solucionar o problema da zaga. O Maripan joga pela direita.
mercado tem jogado por ali. A gente não sabe o que o Pesolano está pensando a respeito disso. É o jogo em que o Internacional vai mostrar ao seu torcedor se ele vai continuar sofrendo ou se aquele período de sofrimento passou. Internacional e Cruzeiro, na década de 70, assim, o maior clássico do futebol brasileiro. Hoje os dois times estão descaracterizados de jogadores fora de série. O Inter não tem, e o Cruzeiro tem esse Matheus Pereira, meio de campo, que eu já disse, que é um jogador admirável. E amanhã o Grêmio volta a campo pela Sul-Americana, oitavas de final, jogando a primeira partida contra o Bolívar, na temida altitude de La Paz. Estará desfalcado de Luiz Castro. Não vai por problema de saúde. Então vamos ver. Hoje e amanhã, a dupla Grenal em campo, para sabermos se o nosso sofrimento vai continuar ou não. E com pesar, registrando o afastamento de Carlos Bastos, o Bastinho, grande jornalista, serviu todos os jogos de comunicação do Rio Grande do Sul, foi um dos criadores do Jornal Nacional. Carlos Bastos abre uma lacuna enorme no jornalismo brasileiro. Carlos Bastos faleceu ontem, aos 91 anos de idade. O motivo da sua morte não foi divulgado. Será velado hoje, ou está sendo velado na Assembleia Legislativa, e o sepultamento será às 16 horas. Vá em paz, querido Carlos Bastos. No Banrisul, consignado o estadual com até 6 meses para começar a pagar. Uma ótima quarta-feira e um abraço a todos. Alô, amigos do Brasil. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Banrisul. Eu não sei até onde vai o sofrimento da torcida do Rio Grande do Sul. Os dois estão numa penúria que dá dó. O Grêmio retornou perdendo para o Mirassol, 2-1, fora de casa. O Grêmio não ganha do Mirassol, nunca ganhou do Mirassol. O Internacional, 38 dias treinando, Paulo Pesolano apresenta um time todo torto, jogadores improvisados em posições, a zaga confusa, batendo biela, um Internacional perdido em campo e um Cruzeiro dando as cartas durante todo o jogo. A bola caía nos pés de um jogador do Cruzeiro e ela saía já trabalhando, né? A bola sendo trabalhada, cada um no seu lugar, um arroz com feijão, com destaque para esse Matheus Pereira, que é o melhor meia de ligação que nós temos atualmente no futebol brasileiro. E fomos para a Copa sem meia de ligação, sem meia de construção. Aí o Internacional volta contra o Cruzeiro, apresentando a mesma coisa de quando parou o campeonato para darmos tempo de assistirmos os jogos da Copa do Mundo. Não mudou nada, absolutamente nada. O único centroavante que o Internacional tem foi retirado de campo, improvisando o Vitinho como centroavante. Mas onde é que nós estamos? O Bernabé é o único jogador esforçado desse time. Corre o campo todo, procura acertar, chuta de fora da área, procura o gol de qualquer maneira. Mas os demais, Carboneiro teve o seu destaque, fez um gol que eu acho que nem ele, depois que deu aquela cobertura por cima do zagueiro, por cima do goleiro, ficou, parece que esperando, será que foi gol mesmo? É um time totalmente torto, desajeitado, desarrumado, sem orientação técnica, sem esquema de jogo, sem tática, sem coisa nenhuma. A culpa é do treinador? Também. Os treinadores? Também. Paulo Pesolano e Luiz Castro.
Mas as duas administrações do Grêmio e do Internacional formaram os piores grupos de todos os tempos da nossa dupla Grenal. Eu quero a minha dupla Grenal de volta. Eu quero a dupla Grenal de novo mordendo em campo. Eu quero de novo o Grêmio Internacional buscando a bola como se vai num prato de comida estando com aquela fome. Mas, meu Deus do céu, vai se repetir tudo de novo. O torcedor do Internacional saiu de campo ontem, aquela chuva, aquele frio, aquela umidade, saiu de campo de novo aborrecido, triste, revoltado, com tudo que ele viu em campo, porque ele não viu nada do Internacional. Ele viu, sim, um centroavante do Cruzeiro, Caio Jorge, oportunista, e viu, sim, o Matheus Pereira esbanjando categoria. Neste time do Internacional, por mais que ele tenha andado em campo, por mais que ele não tenha rendido aquilo que em outras temporadas apresentou para a torcida, tem lugar nesse time o Alan Patrick. A gente pedia, tira o Alan Patrick, porque melhora o time. Mas não melhorou, piorou. Então volta com o Alan Patrick. Pelo menos tem uma saída de bola, um trato da bola um pouquinho mais refinado. Quem sabe, né? Mas eu acho que também não é a solução. A solução que nós temos no momento não é buscar título em lugar nenhum, nem Sul-Americana, nem Copa do Brasil, coisa nenhuma. Vaga em Libertadores, vaga em Sul-Americana, nada disso. Grêmio Internacional precisam botar a cabeça no lugar e escrever num quadro negro bem grande nos seus vestiários. Precisamos de 45 pontos. E nesse ritmo que vai, não vai fazer 40, gente. Não vai. Vejam a sequência de jogos que tem o Internacional. Vejam a sequência de jogos que tem o Grêmio. Se a coisa continuar do jeito que está, daqui 2 meses, Grêmio e Internacional estarão na zona do rebaixamento. Se os dois entrarem ali, meu Deus do céu, a gente não merece isso. O torcedor colorado, o torcedor tricolor, não merece isso que está passando nessas administrações desastrosas, incompetentes e irresponsáveis. Dos dois lados, não tem comando. O Internacional tem um monte de gente, Abel Braga, no Fernandinho Soldado, ou Fernando Soldadinho, sei lá. Do outro lado tem Luiz Felipe Scolari, tem Paulo Pelaipe. É um monte de gente e não se resolve absolutamente nada. Onde é que está o conhecimento do Luiz Felipe Scolari para impor alguma coisa dentro do Grêmio? Onde é que está o Abel Braga com seu alto conhecimento para impor alguma coisa para cima do Paulo Pesolano? Olha, gente, é de doer. Que sofrimento! Como sofrem essas torcidas de Grêmio e de Internacional. O Inter agora terá o Clube Atlético Paranaense. O Grêmio tem hoje na altitude, sem o seu treinador, um jogo da Sul-Americana, o Bolívar, em La Paz, na altitude, naquela coisa desastrosa que é jogar na altitude de La Paz. Deve ir com um time mistão, sei lá como vai o Grêmio, mas titular ou misto pouco importa, porque ninguém joga nada. O Grêmio ainda continua dependendo de Kahneman. Não é possível. Não é possível. O Inter estreia um zagueiro que saiu correndo atrás do Caio Jorge e está correndo até agora. Faz uma falta antes de entrar na área, derruba o jogador, faz a falta, poxa. Não, viu o Caio Jorge correr, saiu correndo atrás, não alcançou, e quando alcançou, o Caio Jorge já estava finalizando para o fundo das redes. Gente, tudo isso é profundamente lamentável. Eu estou muito triste e muito preocupado.
Eu quero a dupla Grenal de volta, pelo amor de Deus. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Uma ótima quinta-feira e um abraço a todos.